Aqui no Meteoro, a gente conversou com o professor Elias Jabbour, que é o professor brasileiro que você procura se você quiser compreender a China contemporânea, autoridade no assunto. Aí a gente jogou para o professor cinco premissas liberais, 5 ideias que você sempre ouve aí na chamada mídia hegemônica. Claro que a gente não pensa assim, não concorda com essas premissas, tá? Só avisando. Premissa: qualquer ameaça contra a hegemonia do capitalismo é uma ameaça contra as nossas liberdades individuais. No mundo contemporâneo, é o capitalismo que nos faz livres. Professor, a liberdade vale mais que o oxigênio. Podemos viver com liberdade. Como é que é? Podemos viver sem oxigênio, mas não podemos viver sem liberdade, disse o presidente do Brasil. Pois é. E aí, professor, então se o capitalismo me garante minhas liberdades, eu tenho medo de perder o capitalismo. Eu tenho medo de pensar em qualquer possível substituição ou evolução do modelo através que se organiza a sociedade social e economicamente, professor. Sabe o que é interessante notar, Álvaro e Ana? Hoje nas escolas, quando você fala, você vai dar uma aula de história, e você fala, por exemplo, que há 150 anos atrás existia trabalho escravo no Brasil. As pessoas ficam horrorizadas, não ficam? Ou seja, é uma coisa, nossa, teve trabalho escravo no Brasil, nos Estados Unidos, coisa mais horrorosa, coisa mais amoral, não sei o que, aquela coisa toda. Vocês imaginem daqui 200, 300 anos, quando ensinarem nas escolas, olha, 300 anos atrás as pessoas tinham que vender o seu mercado, a sua força de trabalho no mercado para poder comer. Caso contrário, ela morrer de fome. Ou seja, as pessoas vão ficar chocadas com isso. Né? Então, a minha perspectiva de liberdade, por exemplo, é uma perspectiva histórica de liberdade. Muito bom, e não uma perspectiva histórica de liberdade. Eu costumo dizer, algo que pode parecer complexo, mas é mais simples do que vocês imaginam, né? Que o processo primeiro, a transição capitalismo-socialismo é a transição do reino da necessidade, ou seja, as pessoas elas trabalham por necessidade, não por amor, né? No capitalismo, enquanto que o socialismo ele seria o quê? O reino da liberdade, as pessoas libertas da alienata, etc. Então, eu costumo dizer o seguinte, que entre o reino da liberdade e da necessidade e o reino da liberdade tem todo um processo histórico em que esse processo é marcado por um salto de um ponto de desequilíbrio a outro. E que a humanidade, por exemplo, ela só vai sentir o gosto da liberdade quando ela conseguir transitar, fazer com que a sociedade, com que ela mesma transite de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio, de forma consciente, ou seja, ela consciente como funciona o processo histórico e ela ser a senhora do seu destino, entendeu? Eu acho que essa é a grande questão que envolve o que é liberdade no capitalismo ou fora do capitalismo, ou seja, não é tão simples assim, né? O capitalismo não garante liberdade, é o que eu falo, daqui a 300 anos as pessoas vão falar isso, né? A pessoa tinha que trabalhar por R$1 por hora, pagando no Brasil do Bolsonaro, por exemplo, né? Professor, nessa última premissa, a gente está tratando aqui de um medo da superação do capitalismo, né? Tenho medo de viver num mundo que não seja capitalista, porque neste mundo minhas liberdades individuais estarão ameaçadas. Só que esse medo, professor, ele pode ser motivado por outras coisas, né? Suponha que eu não tenha medo de perder minhas liberdades, mas eu tenho medo do processo revolucionário, professor. A revolução é muita bagunça, professor. Eles picham meu muro, eles quebram minha vitrine, meu banco preferido vão tirar o caixa eletrônico e tacar fogo. Entendeu, professor? E aí? E o medo da revolução? Como é que você lida com isso? Pô, a Revolução Francesa cortou a cabeça, né? Ou seja, a Revolução Industrial, a Revolução Puritana, por exemplo, que é o que inaugura as inovações institucionais que levam ao surgimento do capitalismo, o Cromwell cortou a cabeça do rei, por exemplo. Então, as revoluções elas são violentas, elas não são processos tranquilos e fáceis, né? Até porque em cima não quer entregar para quem está embaixo, né? Então, o processo revolucionário é um processo muito duro, ele é um processo digno das grandes pessoas. Agora é o seguinte, é a revolução das relações de produção, ou seja, é a revolta das relações de produção contra as forças produtivas, ou seja, a única forma da sociedade andar para frente é fazer a revolução. E não é a revolução socialista, historicamente.
Foi a revolução capitalista, por exemplo, a revolução burguesa, ou seja, não deixou de ser um processo revolucionário. E o socialismo também vai ser a mesma coisa, agora não tem receita de bolo. Pode ser que o socialismo aconteça assim, de uma forma que nós nem imaginemos que possa vir a acontecer. Por quê? Porque não existe receita. Quem fala que vai ser de tal jeito está mentindo. Porque não é impossível prever o futuro. É possível perceber regularidades históricas e poder fazer previsões a partir delas. Ou seja, vai ser um processo violento. Né? Assim como está sendo um processo violento, por exemplo, a volta do Brasil a um capitalismo pré-revolução de 30, ou não? Ou seja, o que está sendo essa contra-revolução? Eu vou além, Álvaro. O Brasil vive uma contra-revolução capitalista, ou seja, o capitalismo brasileiro está sofrendo um retrocesso histórico. Ou seja, nós deixamos de ser um capitalismo industrial para ser um país capitalista agrícola pré-30. E isso envolve uma violência muito grande, esse processo. Qual que é essa violência? É, por exemplo, o país não conseguir produzir riqueza para ser distribuída para 210 milhões de pessoas. Porque para que um país possa entregar riqueza para 210 milhões de pessoas, ele tem que ter escala de produção para isso. Só que o Brasil destruiu com a sua indústria. Não é? Então, hoje nós vivemos de renda de petróleo, renda de soja e renda de ferro. Então, não estou nem aqui. Eu vou fazer uma provocação. Nem precisamos, vamos dizer assim, no momento, de uma revolução socialista no Brasil. Se nós conseguimos reconstruir o capitalismo industrial brasileiro, ou seja, esse capitalismo que a Operação Lava Jato destruiu, já vai ser um passo civilizatório impressionante esse. Ou seja, então, a violência está aonde? Está no processo, no caso brasileiro atual, no processo de retrocesso em termos de capitalismo que estamos vivendo. E os Estados Unidos, por exemplo, para dar um exemplo, 48% da população americana acredita que está numa guerra civil. Isso não é qualquer coisa, ou seja, isso não é um dado qualquer da realidade. Entendeu? Ou seja, 48% dos Estados Unidos acha que estão em uma guerra civil, ou seja, porque é uma sociedade que está vivendo em profundas contradições, né? Não preciso temer revolução ou temer a violência de uma revolução, porque já sofro violências diariamente e há razões para tentar acabar com essas violências. É isso, ou não? Com certeza, eu acho que, como eu falei, a violência capitalista do retrocesso que o capitalismo brasileiro sofreu, por exemplo, né? Eu acho que nós temos que nos concentrar nessa violência que nós estamos sofrendo hoje no Brasil, né? Que é o retrocesso do capitalismo industrial para um capitalismo agrário, por exemplo, né? E agora, como será o processo revolucionário, como será a transição do capitalismo e socialismo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, cada formação social é o que vai entregar a sua receita, né? Não sou eu que vou prever aqui, né? Essa que é a questão, né? Perfeito. Rapidinho para encerrar, professor, o senhor acha que é inevitável a transição? Mas isso no curso da história, que obviamente é muito mais amplo do que a extensão da vida humana, né? Eu não tenho resposta para essa questão, porque eu acho que a humanidade ela pode retroceder a um ponto em que, por exemplo, a mudança climática, a perpetuação do capitalismo está levando a causa ambiental muito grande. Isso pode levar ao extermínio da humanidade, né? Então, fica aquela premissa da Rosa Luxemburgo do socialismo barbárie, né? Ou seja, então, o socialismo não é inevitável. Muito pelo contrário, pode vir a barbárie, né? Você conhece a Bruzinhas? Porque, numa boa, eu acho que a Bruzinhas conhece você. Eu tô falando sério. Na Bruzinhas tem os seus memes, as suas séries, tem as suas causas sociais e tem os seus valores. E olha, isso não se expressa só nas estampas, não. As malhas são de algodão sempre certificadas. Tem respeito ao meio ambiente, a quem trabalha e a quem compra. Não importa o que você leve, você tem tudo para receber um pacote generoso, porque de quando em quando rolam uns brindes maneiros. Sem falar que as camisetas têm um cheirinho bem gostoso. Você pode dar uma olhada na loja bruzinhas.com, que aliás é a única que eu conheço que tem um frete fixo bem camarada para todo o Brasil. Você também pode ir atrás da Use Bruzinhas nas redes sociais para ler um monte de depoimentos de um monte de gente bem satisfeita. Ah, também tem a Raposinha, só vi vantagem.